9h13, nós estamos em contato com a diretora-geral assistente da Organização Mundial da Saúde, a brasileira Mariângela Simão. Doutora Mariângela, bom dia. Bom dia a todos. Satisfação em tê-la aqui mais uma vez na Bandeirantes para falar sobre vacinas. Aliás, o tema do momento. Onde o consórcio COVAX vai buscar vacinas? Porque a explicação que nós temos é que elas não existem mais. Que a produção acabou. Ontem, o Ministério da Saúde soltou uma nota dizendo que o Butantan produziu só 30% do que era o combinado. Inclusive, provocou reações do Butantan, dizendo que só produziu 30% porque o governo federal estragou as relações diplomáticas entre Brasil e China. Mas, enfim, deixando essa conversa de lado, onde é que a OMS vai buscar vacina? Ou a cota da OMS está garantida? Não, veja, tem esse mecanismo global que se chama COVAX, ele tem 2 bilhões de doses já contratadas, né? E esses 2 bilhões de doses, com uma opção para mais 1 bilhão, eles estão concentrados em alguns produtores. Por exemplo, a primeira leva que vai chegar, que deve chegar ao Brasil no mês de março, é uma leva de vacinas da AstraZeneca. Certo? O COVAX tem um contrato com a Pfizer, com a AstraZeneca, com a Novavax, com a Johnson & Johnson e com mais 3 outros candidatos de vacina que ainda não terminaram, não completaram ainda os estudos da fase 3. Então, para esses meses agora de fevereiro, contando fevereiro, março, abril, maio e junho, no caso da Pfizer, tem essas vacinas que vão chegar, que já estão contratadas, que já tem volume, inclusive, disponível. A primeira leva que vai para o Brasil é uma vacina da AstraZeneca, que é produzida na República da Coreia, que é chamada Coreia do Sul, né, e que foi recentemente autorizada pela OMS para uso. E outro grande produtor dessas vacinas, não é a vacina que o Brasil vai receber pela COVAX, mas é a vacina que o Brasil já recebeu via Fiocruz, que é do Instituto Serum da Índia. Aí tem, vocês já ouviram falar, o pessoal ouviu falar da vacina da Johnson & Johnson, que está terminando a fase 3, né, e que deve ser aprovada pela União Europeia agora em meados de março, e na sequência aprovada pelo Brasil, e que tem uma grande vantagem, porque é apenas uma dose. Né? Então, tem vários produtores que já têm contratos assinados com o COVAX. Mas você também tem outros produtores que estão sendo avaliados agora para a OMS e que poderão fazer parte do COVAX, como, por exemplo, as vacinas chinesas, né? A Sinopharm, a Sinovac já está no Brasil, né? E a China recentemente anunciou uma capacidade bem grande de produção, então vai depender dessas vacinas serem aprovadas para uso emergencial pela OMS primeiro, o que deve acontecer agora em março também. Sim, mas se abrir o armário agora, doutora Mariângela, tem alguma? Porque promessa de compra e venda todo mundo tem. Não, tem volumes que já estavam garantidos para fevereiro, e que é 20 milhões de doses do Serum Institute e cerca de 4 milhões de doses da Coreia, e tem vacinas já programadas para março, abril e maio, já contratadas, né? Tem um problema que da parte de logística, que essas vacinas elas têm que chegar com pelo menos 3 meses de validade nos países, né? Mas essa produção está garantida. O que está se vendo, você veja, Pedro, Eduardo, Thaís, o que está se vendo no mundo agora também, por conta dessa demanda muito maior do que a capacidade de produção, o que está se vendo é alguma quebra, por exemplo, na produção dos insumos básicos que vão fazer parte da vacina, né? E acho que é isso que está acontecendo com a vacina da Sinovac, que é a Coronavac do Butantan, que o Butantan tem que receber o material da China, né, para poder produzir a vacina. A Pfizer teve problemas de produção, né? A AstraZeneca que está produzindo para a Europa, porque a AstraZeneca é uma vacina que, além de produzir no Brasil, que a Fiocruz vai produzir, ela está produzindo em 7 lugares diferentes, além do Brasil, né? Então, por exemplo, na produção europeia, eles tiveram algum problema na produção da matéria-prima, né? Mas isso não está afetando, até o momento, a produção das vacinas que vão
que estão sendo produzidas para esse mecanismo global. Até o momento não afetou. As vacinas europeias são produzidas em 2 países da Europa. Né? Então tem a malha da provisão, principalmente das vacinas da AstraZeneca, é bastante grande. Doutora Mariângela, em relação a essas novas cepas, né? Como é que a OMS está acompanhando essas variantes do vírus e em relação às vacinas, para aqueles que estão em dúvida, né? Essas vacinas são eficazes também em relação a essa variação do coronavírus? Essa é uma ótima pergunta e ela está presente não só na mídia, mas na mente de muitas pessoas de muitos países, né? Porque saiu um estudo muito pequeno, na verdade, sobre a variante que foi observada na África do Sul e a utilização da vacina da AstraZeneca. E quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo, sabe? Assim, eles fizeram uma análise, acho que de 40 pacientes, de 40 pessoas com 19 num grupo e 20 no outro. Era um grupo bastante pequeno e que teria demonstrado uma eficácia menor da vacina da AstraZeneca contra essa mutação do vírus. Agora, isso não é conclusivo, né? A OMS está coordenando toda uma rede de cientistas globalmente para avaliar, junto com os produtores de vacina, avaliando qual que pode ser o impacto das variantes, das várias variantes. Você sabe que mutação não é uma coisa nova, o vírus faz mutação, né? Isso é normal na história da reprodução dos vírus, acontece no HIV, acontece com qualquer um dos vírus. Agora, o efeito final sobre a eficácia da vacina, e lembre, é importante as pessoas lembrarem disso, porque as vacinas que estão no mercado agora, elas não impedem a transmissão da doença. O que elas impedem é que as pessoas morram por conta da doença, tá certo? Ela impede a evolução para uma doença grave, né? Então ela mantém a doença em moderado ou leve, doença leve. Então acho que isso é super importante, porque a comprovação que a gente tem até o momento é que não houve alteração nesse ponto, né? Que a mortalidade não foi alterada. Então, quando as pessoas perguntam, e já me perguntaram várias vezes, qual vacina você tomaria? Eu digo, eu tomaria a vacina que estiver disponível, que estiver autorizada pela autoridade sanitária. No caso do Brasil, é a Anvisa. Acho que é esse o momento de que você tem que ter confiança de que as vacinas existentes, no momento, elas conseguem prevenir a doença grave, e é isso que a gente tem falado o tempo todo, a OMS tem falado o tempo todo com relação ao ano de 2021. Acabar com essa fase aguda da pandemia e evitar o estresse que está acontecendo no sistema de saúde para tratamento das pessoas com doença grave e, portanto, evitar que as pessoas morram da Covid-19. Doutora Mariângela Simões, conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, ela que é representante brasileira na OMS. Doutora Mariângela, queria lhe perguntar sobre o critério que é usado pela Organização Mundial de Saúde para destinar uma determinada quantidade de vacinas para um ou para outro país, não é? É claro que a gente está olhando aqui para o nosso universo, que é o Brasil, claro. Mas de que forma isso vai ser definido e quais são os critérios? Num momento em que há menos vacina e uma demanda gigante, é um critério meramente populacional ou condições econômicas e o nível da pandemia em cada país também usa nessa equação para definir se o Brasil recebe 1, 2, 3 ou 10 milhões de doses via COVAX? Não, você veja, Thaís, essa é uma pergunta super interessante, porque, na verdade, se fosse pelo nível da epidemia, há 15 dias atrás, todas as vacinas viriam para a Europa e para a América Latina, não é? Então, não pode ser, porque é muito imponderável, né? Por exemplo, a Europa agora a maior parte dos países começou a diminuir o número de casos, mas o que aconteceu no passado? Diminuiu o número de casos com o verão, afrouxou as regras e subiu enormemente no final do ano, ao ponto de Portugal estar na situação que está hoje o próprio Reino Unido, países desenvolvidos, países com recursos, né? Então, o critério com os quais os países assinaram contratos com o COVAX, no momento é para cobertura de até 20% da população.
Tá certo? Então, esse é o básico, porque a expectativa que a gente tem esse ano é que é impossível vacinar todo mundo no ano de 2021. Então, a gente deve focar a vacinação como o Brasil está fazendo. Profissionais de saúde que estão na linha de frente, não é todo profissional de saúde, né? Por exemplo, eu sou médica, mas eu não estou na linha de frente, eu estou trabalhando numa organização que não atende pacientes, né? Profissionais que estão na linha de frente, pessoas com acima de 65 anos, pessoas que têm doenças associadas, que a gente fala comorbidades. Isso é mais ou menos 20% da população global, 22%. Então, cada país que se associou nesse consórcio internacional se comprometeu com uma X percentagem até 20%. O Brasil, no caso, assinou o contrato com esse consórcio para cobrir 10% da população brasileira. Isso quer dizer o quê? Porque o Brasil tem outras fontes, né? Tem o acordo bilateral com o Butantan da vacina da Sinovac, que é chamada Coronavac no Brasil, e tem o acordo para a produção na Fiocruz direto com a AstraZeneca. Então, é a composição desses acordos que vão fazer com que o país possa vacinar gradativamente mais e mais pessoas. Então, não é um critério aleatório, é um critério baseado num contrato que foi feito com os países. Não pode ser baseado na carga de doença, né? na como é que a epidemia está se consolidando, porque essa situação está mudando praticamente semana a semana, né? Tem áreas afetadas que você não imaginaria, né? Que seriam afetadas. Queria agradecer à doutora Mariângela Simão. Simão, eu tinha flexionado, né, no plural, seu sobrenome. Me desculpe, viu, doutora Mariângela? Que é diretora-geral assistente da OMS e representante brasileira na Organização Mundial da Saúde. Obrigada, até uma próxima. Um bom dia a todos. Só repara aqui, a doutora Mariângela confirmou para nós, o COVAX comprou de um monte de fornecedor. Eu contei aqui pelo menos 6 que ela citou. O Brasil comprou de 2. E ontem soltou uma nota xingando um dos fornecedores. É ou não é de um brilhantismo maravilhoso? Foco em você.